Olá, galera do YouTube, a gente começa aqui mais um vídeo sobre motorhome. Nesse vídeo aqui eu vou dizer por que eu não gosto da opção da Starlink para ter internet no nosso motorhome. Eu sei que virou a maior moda ultimamente, né, de Starlink, todo mundo só fala Starlink, mas eu vou dizer por que eu não gosto dessa opção. Então vem comigo. A gente sabe, desde que surgiu a Starlink, que tem se falado para todo lado, né, como se fosse a melhor opção para ter internet no seu carro, para quem viaja de carro, de motorhome, mas eu tenho as minhas ressalvas, com várias questões com relação a Starlink, e eu vou dizer por que eu acho que a pessoa devia ponderar muito antes de fazer essa escolha. Alguns pontos de atenção para a pessoa entender se realmente valeria a pena pro caso dela ou não. Porque para algumas pessoas pode fazer sentido, mas para muitas pessoas não vai fazer muito sentido assim. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui, e que para mim é o pior ponto de todos, que a Starlink, ela é 220 volts. Ou seja, ela tem uma tomada de 220 volts, o que faz com que o consumo de energia dela seja mais alto, e o que faz com que você tenha que pensar numa centralzinha de energia, ter mais potência na tua central de energia para poder dar conta de usar a Starlink, principalmente se você quer usar ela o tempo todo com muita frequência. Porque a Starlink, gente, foi desenvolvida por um americano, né? E os americanos, eles têm um conceito de viagem de motorhome que é um pouco diferente dos outros países, ou principalmente para quem quer viajar ao mundo. Porque os americanos estão sempre conectados na tomada, porque eles têm aquelas estruturas gigantes, eles sempre ficam em camping, ou lugar de estrutura para motorhome, eles estão sempre conectados na tomada. Então o cara não tá preocupado se precisa da tomada 220 ou não, entendeu? Mas a maioria dos viajantes, principalmente os viajantes de longas viagens, não estão conectados na tomada a maior parte do tempo. Então ele tem que considerar uma centralzinha de energia que vai gerar toda a energia necessária para ele. E dependendo de tudo que ele já tem no carro, né? Porque a galera gosta de ficar enfiando um monte de coisa, até máquina de lavar. Ainda vai ter mais a Starlink, isso pode não gerar um problema para você, mas gerar um custo adicional de deixar a sua central de energia mais potente, o que custa, ó, dinheiro pra você. Aí começar a se preocupar com bateria de lítio é bem mais cara. Você tem que parar pra pensar, realmente eu preciso disso? Será que realmente vale a pena? E eu vou trazer os pontos até o final desse vídeo pra você entender se vai valer realmente a pena fazer esse investimento ou não. Então pra mim já esse é o pior desvantagem de todos da Starlink. Pra mim não faz sentido, ela deveria ser 12 volts, seria o ideal, mas talvez pela potência dela, pela estrutura dela, não fosse possível sem 12 volts. Não sei. Não sou técnica para poder julgar isso, talvez deva ter uma razão. A segunda razão é que você precisa entender que a Starlink, ela não vai funcionar em absolutamente qualquer lugar. Ela precisa ter um raio muito grande livre no céu para conseguir pegar a antena com facilidade. E é óbvio que uma pessoa que faz viagem mais off-road, a galera de 4x4, que tá sempre enfiada no meio do mato, ela tem mais chances de ter isso. Mas a galera de motorhome, a maioria das pessoas, com motorhomes que não conseguem se enfiar em qualquer lugar, que vão estar estacionados em cidades, não sei o que vai ter árvore, que não sei o que lá, existe muita chance de muitas vezes a Starlink não funcionar. Isso significa você ter que reposicionar o seu motorhome, ter que caçar o sinal, se você depende dessa internet. A gente encontrou um casal quando a gente estava lá nos Países Baixos, que estavam com a Starlink, ele tinha que dar aula à noite. Não era que era totalmente fechado, mas tinha umas árvores ali, perto do motorhome, o que bastou para não funcionar. E ele teve que sair à noite, tentar arrumar um lugar de parar lá no meio dos campos, onde estava livre, para poder pegar o sinal, e ele depois voltou para estacionar onde ele ia dormir, porque não tinha como ele dormir no lugar onde ele tinha parado. Então pode ser que traga esses contratempos aí para tua viagem. É bom você ter essa consciência. Não é que vai funcionar fácil em qualquer lugar. O terceiro problema que eu vejo é o lance do monta, desmonta antena, monta, desmonta antena, monta, desmonta antena. Tem pessoas que vão travar a antena no topo do motorhome. 50 Mundos é um que faz isso, mas ele é um cara que tem um caminhão 4x4 que se enfia em qualquer lugar. Ele tá a maior parte do tempo em lugares abertos, livre, natureza. E ele deixa travado ali, beleza. Mas a maioria dos viajantes não tem a Starlink travada no teto, não. Principalmente as pessoas que têm um acesso mais fácil pra parte de cima, que tem medo de roubarem a antena. A maioria das pessoas vai montar e desmontar todo dia a antena. Isso significa ir lá, botar a antena em cima do seu motorhome ou no chão em algum lugar, e puxa o cabo, e coloca o cabo, e conecta tudo, e E à noite, antes de dormir, desmonta tudo de novo. E quando acorda, monta. Sabe esse monta, desmonta? Eu e o Alexi, a gente não tem saco pra esse esquema de monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta todo dia. Então pra gente, só isso já ia dar uma preguiça, não ia funcionar. Quarta questão, se você decidir usar Starlink no seu motorhome, você vai ter ela no seu motorhome. Mas quando você for pra rua, você não vai ter mais. Então significa que você garante a internet quando você está no seu motorhome, considerando esses critérios que eu falei. Mas quando você for pra rua, você não vai ter internet no seu celular. E o que vai acontecer provavelmente? Você vai acabar querendo comprar um chip local pra ter internet aonde você for quando você estiver na rua. Isso significa que você vai ter que investir duas vezes. Você vai ter que investir no chip da internet e você vai ter que investir na Starlink, o que vai aumentar os seus gastos durante a viagem. E no longo prazo, isso pode ser um gasto mais
mais significativo. Mas calma, não é que ela seja de todo ruim, ela tem coisas boas. Realmente ela é uma internet ilimitada e com uma velocidade muito boa. Então, para algumas pessoas, ela pode fazer toda a diferença. Então, eu vou dar uma recomendação aqui, ó, para vocês pensarem. Se você é uma pessoa que trabalha com volume de gigas muito grande, então você é um videomaker, trabalha com vídeo 4K, sobe vídeo muito pesado, guarda arquivos muito pesados, você faz um uso muito excessivo da internet, por exemplo, você provavelmente vai ver que é vantajoso fazer esse esforço para que o seu trabalho flua bem. Agora, se você não precisa dessa quantidade toda de internet, provavelmente para você não faz sentido. Que era o nosso caso. O Alex faz vídeo pro YouTube, ele sobe vídeo quase todo dia, mas ele não faz vídeo em 4K. Então, com a internet que a gente tinha do nosso celular, com o chip, a gente roteava pro nosso computador e a gente trabalhava com essa internet. E com 140 gigas que a gente tinha de internet nos celulares, já era suficiente pra gente trabalhar e pra gente usar moderadamente. Se você fica grudado no Instagram o dia inteiro, provavelmente a sua internet vai voar muito rápido, entendeu? Mas se você usa com moderação, provavelmente não vai ter problema. Então, a verdade é que pra maioria dos viajantes, eles não vão precisar de uma Starlink da vida. Vai ser a minoria dos viajantes que realmente faz um uso muito excessivo devido ao trabalho, que vai realmente compensar todo esse empenho que a Starlink impõe pra poder ter. Qual é a conta que você tem que fazer? O quanto você vai ter que pagar na antena da Starlink, o quanto você vai pagar por mês na Starlink, mas o quanto você vai ter que investir na sua central de energia, em bateria, em painel solar a mais por conta da Starlink, somar tudo isso, ver o valor de investimento disso e aí ver o quanto você gastaria só com chips de celular, nem que você tenha que talvez às vezes pagar um pouco mais caro num país ou outro porque a oferta não é tão boa, o quanto você vai gastar pra ver se realmente compensa. Porque vão ver que pra maioria das pessoas não vai compensar um investimento de ter uma Starlink. Então às vezes eu acho que as pessoas ficam muito, é o que vira moda, e vai todo mundo na onda da moda, e as pessoas ficam com essa coisa de quero ter o melhor do melhor do melhor do melhor, mas você tem que pensar se ter o melhor do melhor faz sentido pra você. Se ter o melhor do melhor vale o investimento que você vai ter que fazer. Ainda mais pra uma pessoa que vai ficar 1 ano, 2 anos. Se vai ficar 1 ano, 2 anos no motorhome, provavelmente não vai compensar o investimento. Agora, se vai ficar por tempo indeterminado, é outra história. Mas quem vai ficar por menos que 2 anos, provavelmente essa continha não vai fechar. Então eu decidi fazer esse vídeo, porque eu sei que virou a moda do século, né? Pra fazer vocês refletirem e calcularem se vale realmente a pena fazer esse investimento. A gente fez a escolha muito sensata de que a gente não queria, pra gente não valer a pena. E a gente sempre viveu muito bem sem o problema da antena. Tivemos limitações em alguns lugares que não pegava bem, às vezes tem que mudar, mas foram poucos os casos. E a gente continua com a escolha de que pra gente não faz sentido ter a Starlink. Se um dia ela virasse 12 volts, gastasse menos energia, e se um dia eu desse pra deixar ela presa fixa, talvez eu poderia repensar a ideia, dependendo do consumo de energia dela. E se você decidir ter a sua Starlink, então tenha, seja feliz. As escolhas são sempre muito pessoais, mas eu gosto de trazer conteúdos aqui que fazem as pessoas refletirem e ponderarem, né? Vai viver um pouquinho no seu motorhome, vai usar ele um pouquinho antes de você querer sair investindo e melhorando tudo. Não precisa sair com esse desespero de ter tudo perfeito, porque à medida que você vai usando, você vai entendendo e aí você vai decidindo o que você precisa melhorar pra usar o seu dinheiro de forma inteligente, que realmente faz sentido pra sua necessidade, pro seu perfil, para suas escolhas, independente do que tá todo mundo falando por aí. Não esquece que se você quer realizar uma longa viagem pelo mundo ou pelo Brasil, de carro adaptado, de motorhome, o que for, tem o workshop Tire Seu Sabático, que tem poucas turmas por ano, mas eu vou deixar o link aqui e se tiver na lista de espera, você deixa o seu e-mail lá pra ser avisado. E não esquece também que se você quiser ajuda na compra do seu motorhome, porque você tá muito receoso, não sabe que modelo, tá inseguro porque é um investimento, eu tenho uma imersão focada só em compra de motorhome que vai te ajudar absurdamente, você não tem ideia. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha com outras pessoas, né? Um beijo, até o próximo vídeo.